Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CADB, da Convenção das Assembleias de Deus do Belém, pastor presidente, pastor Samuel Câmara. E nesse trimestre nós estamos estudando acerca do livro do profeta Jeremias, um livro riquíssimo, que falou com o povo na sua época, apesar de o povo não receber a mensagem de Jeremias, mas continua falando conosco e nos trazendo princípios maravilhosos da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de como o barro é moldado nas mãos do oleiro. Jeremias, capítulo 18 ao capítulo 20, nós temos 56 versos e nós vamos ler Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao 23. Leremos o capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles disseram: Não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um, segundo o propósito, seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-á as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas afastadas e não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Tudo aquilo que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo, mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: Vinde, e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lhe com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contende comigo. Porventura, pagar-se-á o mal por bem? Pois cavar uma cova para minha alma. Lembra-te que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada,
e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxer esquadrões sobre eles de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armar o laço aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabe todos o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado diante da tua face, mas tropecem diante de ti, trata-os assim no tempo da sua ira. Uau! Que versos maravilhosos que nós vamos encontrar aqui sobre o vaso do oleiro e a impenitência do povo. Vamos então ao texto áureo dessa lição, que é Jeremias 18:6. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? É a pergunta, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus sempre pode fazer um vaso novo quando nos colocamos em suas mãos. Verdade prática. Deus molda o seu povo como o oleiro, o barro, chamando à obediência e ao arrependimento. Vamos então à nossa introdução dessa lição. Os capítulos 18 a 20 do profeta Jeremias trazem mensagens fortes sobre a soberania de Deus, o juízo sobre Judá e o próprio sofrimento do profeta. Deus usa a metáfora do oleiro e do barro para mostrar que ele molda e transforma aqueles que se submetem à sua vontade, mas também para mostrar que ele pode rejeitar os que se endurecem o coração, como simboliza a botija quebrada do capítulo 20 do profeta Jeremias. E aí vem o lamento de Jeremias diante da perseguição e prisão. Vejamos esse capítulo 18. Desce a casa do oleiro. O oleiro é um artesão que fabricava vasos e utensílios de cerâmica a partir do barro. Esse ofício é um dos mais antigos da humanidade e tem também um grande valor simbólico na Bíblia. Deus manda Jeremias ir lá e que lá ele daria a sua palavra. Deus usa a imagem do oleiro para revelar sua soberania. Como oleiro, molda o barro. Deus deu autoridade também a Jeremias para edificar, transformar e disciplinar o seu povo. Verso de número 2, a importância de ouvir a palavra de Deus. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui não é Jeremias 18:2, mas 18:6. A revista tem um erro aí, troca esse 2 pelo verso 6. Ao ordenar que Jeremias descesse à casa do oleiro, Deus lhe ensina a obedecer e Deus requer disponibilidade e humildade. Muitos ignoram essa voz por orgulho ou autossuficiência, pois confiam mais em suas experiências e conhecimento do que na direção do próprio Deus. Contudo, a verdadeira transformação vem da submissão à sua palavra. A mensagem de Jeremias a Israel era clara: se o povo se arrependesse, Deus o restauraria. Caso contrário, o povo sofreria o juízo divino. O mesmo princípio se aplica hoje. O coração endurecido impede que a vontade de Deus seja realizada na vida das pessoas, tornando-as como vasos rachados, incapazes de receber o que Deus deseja derramar sobre elas. Muitos servos de Deus na Bíblia buscaram ativamente ouvir a sua voz. Moisés subiu ao monte e recebeu os mandamentos.
Samuel aprendeu a discernir a voz do Senhor desde a infância. Os discípulos seguiram a Cristo, porque reconheceram que suas palavras eram de vida eterna. Eles mesmos disseram: para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E assim como Jeremias obedeceu prontamente à ordem divina: desce à casa do oleiro. Aqueles que dão ouvido ao Senhor vão encontrar sempre direção e transformação. Falemos da casa do oleiro. Jeremias, capítulo 18, verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Essa é a pergunta. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Na casa do oleiro, Jeremias observa um processo que reflete a relação entre Deus e o seu povo. O oleiro molda o barro com paciência, corrigindo as imperfeições e dando-lhe uma nova forma quando necessário. Assim também Deus age com o seu povo. Ele não descarta aqueles que falham, mas Deus os transforma para que se cumpra o seu propósito. O processo do oleiro exige habilidade e tempo. Da mesma forma, Deus trabalha na vida do cristão, permitindo experiências que moldam o seu caráter. Quando um vaso se quebra, o oleiro pode refazê-lo. Mas, se o vaso se endurecer, torna-se inútil. Isso nos ensina que a maleabilidade espiritual e a disposição para ser moldada por Deus é essencial para cumprir seu propósito. Na olaria da vida cristã, Deus usa circunstâncias e provações para moldar seus filhos. Ele deseja que sejamos vasos de honra, úteis para a sua obra. Contudo, aqueles que resistem à sua vontade podem acabar quebrados, incapazes de serem usados para um propósito nobre. Falemos do barro, apenas barro. Jeremias 18:10, lemos: se fizer o mal diante de mim, ou diante dos meus olhos, para não dar ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem com que tinha dito que o beneficiaria. O barro, por si só, não tem valor, mas nas mãos do oleiro pode se tornar um vaso útil. Esse processo inclui purificação, amassamento, moldagem, secagem, queima no forno. Da mesma forma, Deus purifica, disciplina, transforma aqueles que o seguem, tornando-se instrumentos eficazes para a sua obra. Israel acreditava que sua posição como povo escolhido o tornava intocável, mas Deus deixa claro que se o povo persistisse no pecado, enfrentaria juízo. O mesmo acontece com o cristão que se endurece, que ao endurecer o coração impede que Deus o molde. A verdadeira aliança com Deus não está apenas em palavras ou tradições religiosas, mas sim num coração disposto a obedecer e se deixar transformar, se deixar ser moldado pelo oleiro. A metáfora aqui do barro também nos ensina que ninguém é autossuficiente. Sem Deus, somos frágeis, sem propósito, mas em suas mãos podemos ser usados para a sua glória. Aqueles que permitem que Deus os molde e se tornem vasos de honra preparados para toda boa obra. Vamos à botija quebrada. Aqui, a botija quebrada representa a ruína de Jerusalém. Após a experiência da casa do oleiro, Deus ordena que Jeremias compre uma botija e quebre diante dos anciões do povo e dos sacerdotes. Esse ato simbólico representa a destruição irreversível de Judá,
devido à sua desobediência e idolatria. O povo endureceu o coração, rejeitou a correção divina e agora enfrentaria as consequências de seus pecados. Vejamos Jeremias 19:1. Assim diz o Senhor: vai e compra botija de oleiro, e leva contigo os anciões do povo e aos anciões dos sacerdotes. A botija que simbolizava Israel, formado por Deus, mas endurecido pelo pecado. Diferente do barro moldável na casa do oleiro, a botija era rígida e, uma vez quebrada, não poderia ser refeita. Isso mostra que Judá havia chegado a um ponto sem retorno, tornando inevitável o juízo divino. O profeta deveria levar consigo os anciões do povo e os sacerdotes para testemunhar a cena. Esses líderes tinham a responsabilidade de guiar espiritualmente a nação, mas falharam ao permitir que a idolatria dominasse Jerusalém. Agora veriam a consequência de sua negligência e de rebeldia. A mensagem era clara: nenhuma posição religiosa ou tradição impediria a disciplina de Deus. O pecado traz consequências, e mesmo que o povo confiasse na presença do templo, isso não os livraria do castigo que estava para vir. Jeremias 19, verso 6. Lemos: por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esse lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. O vale de Rinom era um lugar de idolatria, de sacrifícios humanos, onde crianças eram oferecidas ao deus Moloque. Deus declarou que esse local, antes palco de rituais profanos, se tornaria um símbolo de destruição e de morte, como diz, vale da matança aqui. A mudança do nome para Vale da Matança indica que o juízo divino cairia sobre Jerusalém. Os cadáveres dos seus habitantes ficariam expostos e seriam devorados por animais num destino de vergonha e de humilhação. Este episódio ensina que o pecado pode parecer seguro por um tempo, mas sempre leva ao sofrimento. O lugar onde o povo buscava falsas bênçãos seria o mesmo onde enfrentaria a ira do Senhor. Vamos à botija quebrada. Jeremias 19, verso 11. Assim quebrarei esse povo e esta cidade como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Jeremias deveria quebrar a botija diante dos líderes, simbolizando a destruição irreparável de Judá. Assim como uma botija quebrada não pode ser restaurada, Jerusalém não escaparia da devastação. A diferença entre a imagem do vaso moldável e a botija quebrada é clara. Na primeira, havia esperança de restauração. Na segunda, não havia mais conserto. Endureceu o coração a ponto de seu destino tornar-se irreversível, ainda que mediante ao arrependimento. Após esse ato, Jeremias retornou ao templo e reafirmou a profecia contra a cidade. Nem o templo, nem a religiosidade superficial salvariam Jerusalém. O pecado havia afastado a proteção de Deus e o juízo agora era inevitável. O coração de quem se endurece contra Deus pode atingir um nível de rebeldia para o qual já não há mais conserto. Jeremias capítulo 20, verso 1 ao 18. Jeremias, por ser fiel à sua missão, sofreu oposições severas, açoites e prisões, mas permaneceu firme,
pois sabia que Deus é advogado do justo. Essa atitude reflete a realidade daqueles que em todas as épocas menosprezam, perseguem e até martirizam os servos levados para proclamar a verdade divina. Vamos à prisão de Jeremias. Jeremias 20, verso 2, diz: E feriu Passur ao profeta Jeremias, e meteu num tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Passur, o sacerdote e chefe da segurança do templo, reagiu com violência à mensagem de Jeremias. O profeta havia proclamado o juízo de Deus contra Judá e comparado a nação a uma botija quebrada. Como resposta, Passur mandou castigá-lo com açoites e prendê-lo a um tronco, expondo a humilhação pública. O tronco era um instrumento de punição usado para imobilizar e torturar prisioneiros. Ele consistia em uma estrutura de madeira, onde a vítima tinha os pés, em alguns casos também as mãos, e os pescoço preso, forçando a ficar em uma posição extremamente desconfortável por um longo período exposto à humilhação pública. Esse ato reflete uma liderança corrompida que usava a força para se manter no poder quando líderes religiosos precisavam recorrer à opressão para silenciar a verdade. É sinal que há muito tempo perderam a autoridade espiritual. Ainda hoje, muitos servos de Deus enfrentam perseguições por se manterem fiéis à palavra. Vamos ao desabafo do profeta, Jeremias 20, verso 7. Iludisse-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mas aqui, olha, iludido fiquei, mas mais forte fosse do que eu, e prevalecesse, sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Então Jeremias enfrentou o escárnio, a zombaria, semelhante ao Filho de Deus. No dia seguinte, após ser solto, Jeremias anuncia o juízo divino contra Passur. Seu nome teria mudado para terror por todos os lados. Jeremias, então, vai mencionar Passur, terror para todos os lados, pois ele e sua família seriam levados cativos para a Babilônia, onde morreriam e seriam sepultados longe de sua terra. O castigo de Passur era um sinal do juízo de Deus sobre toda a nação. Jerusalém passaria por um cerco de aproximadamente 18 meses, 1 ano e meio, que resultaria em fome, peste e grande mortandade. Após a invasão babilônica, muitos seriam mortos e os sobreviventes levados cativos. Aqueles que seriam levados cativos perseguiriam o profeta do Senhor, sofreriam as consequências de seus atos, pois Deus não tem por inocente aqueles que se levantam contra a sua palavra e contra os seus ungidos. Vamos ao terceiro ponto desse último tópico aqui. Confiança na justiça divina. Jeremias 20, 11. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. As perseguições e zombarias levaram Jeremias a um profundo lamento. Ele chegou a questionar sua missão e até desejar não ter nascido. No entanto, a palavra de Deus era como fogo no seu coração e ele não podia silenciar. Jeremias mesmo fala isso da palavra no Jeremias 20, verso 9. Então disse eu: não me lembrarei dele, não falarei mais seu nome,
mas isso foi ao meu coração como fogo ardente, encerrando aos meus ossos. Estou fatigado de sofrer e não posso. O sofrimento e a rejeição abalaram o profeta, que esperava ver resultados imediatos de sua pregação. No entanto, o propósito do ministério não é garantir aceitação, mas sim proclamar fielmente a mensagem de Deus. O resultado depende do Espírito Santo e da resposta de cada indivíduo. Mas, em meio à dor, Jeremias não abandonou a sua vocação. A fidelidade a Deus pode sim nos trazer oposição e desprezo, mas o Senhor sempre sustenta seus servos. É Ele quem o justifica, e no tempo certo haverá recompensa. Vamos à aplicação pessoal. Assim como o oleiro molda o barro, Deus deseja transformar nossa vida segundo sua vontade. No entanto, se endurecermos o coração, podemos nos tornar como uma botija quebrada e inútil. Vamos ao questionário dessa lição. Primeiro, o que Deus ensinou ao Jeremias ao mostrar o trabalho do oleiro? E a resposta é que Deus molda e transforma quem se submete à sua vontade. Estar nas mãos de Deus e ser moldado por Deus é uma bênção. Vamos ao ponto 2. O que simboliza a botija quebrada diante dos líderes de Judá? E a resposta é que a botija quebrada simboliza o juízo irreversível devido ao pecado e à idolatria. Eles também, Jerusalém seria quebrada. Terceiro, como Jeremias expressou sua dor e confiança diante das perseguições? Jeremias sofreu, lamentou, mas confiou no Senhor poderosamente. Chegou até a mencionar que não falaria mais em seu nome, não é? Mas depois disso que a palavra foi como um fogo ardente dentro dele. Portanto, ele não parou, ele prosseguiu até o fim. Bom, meus irmãos e amigos, terminamos mais uma lição. Semana que vem iremos estudar Jeremias capítulo 21 ao 24, onde falaremos do juízo, da restauração e dos 2 cestos de figo. Jeremias é cheio de ilustrações da época e ensina lições poderosas para nós hoje também. Acione o nosso canal no YouTube. Nós comentamos não só essa revista, comentamos a revista CPAD, a revista Betel, a revista Central Gospel, a revista Conem Madeb. São 5 escolas dominicais para você. Aonde? No PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, nós temos bastante conteúdo, são mais de 8.000 vídeos ali que você pode acionar, e o segredo é clique no playlist, vai lhe aparecer um menu, e aí você clica nas pastas, ali que vai aparecer essas pastas, e aí as pastas estão divididas por assunto escola dominical, aulas do curso da ETAD, teologia, que você pode acessar gratuitamente. Nós só não podemos te dar o certificado por só assistir as aulas. Você teria que se matricular, fazer o teste, mas as aulas estão abertas. Se você também é aluno da ETAD, ou já estudou na ETAD, quer rever alguma matéria, entre no nosso canal. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.